Boa tarde, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de ciências, nós vamos corrigir a atividade que eu passei na aula passada e depois nós iremos passar mais uma atividade para vocês. Mas antes, nós vamos rever um pouquinho da aula passada. Nós falamos de que foi mesmo? As teias alimentares. Muito bem. Vocês sabem dizer o que são teias alimentares? Vamos lá. Teias alimentares são o quê? Relações, né? São várias cadeias entrelaçadas, né? E tem o conjunto de cadeias alimentares que se relacionam. Nós chamamos de teia alimentar, né? O conjunto de cadeias alimentares que se relacionam. Nós chamamos de cadeia. Veja aqui a imagem no seu livro. Pegue o seu livro de ciência na página 119 e acompanhe aí. Esse exemplo aí está bem ilustrado de uma teia alimentar. Você vê que toda a cadeia alimentar tem como início, quem é que começa a cadeia alimentar? Quem é? Pode ser quem começa é o produtor. Quem são os produtores? São aqueles seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nesse caso aqui, desse exemplo que está aqui ilustrado no seu livro, quem começa aqui é o milho, que é um vegetal, né? Por que o milho é um produtor? Vocês sabem dizer? Porque ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. Mas como? Por meio da fotossíntese. Muito bem. Observe aqui que nessa teia alimentar da planta parte várias setas. Por quê? Porque aqui é uma teia alimentar, né? Onde tem várias cadeias, né, entrelaçadas, né? Então, aí é uma teia alimentar. Você observe que da planta, que é o produtor, nessa teia alimentar, parte várias setas. Vamos ver aqui uma. Quando a planta, né, a setinha parte lá para a galinha, quer dizer que a galinha, né, se alimenta da planta, do milho, não? Então, podemos ler como: o milho serve de alimento para a galinha. E o homem, o ser humano, quando come a galinha? Então, a galinha serve de alimento para o ser humano. Então, formou uma cadeia alimentar. Uma outra cadeia alimentar aí. O milho, quem vai comer o milho? O pulgão. E depois, a joaninha come o pulgão. E a galinha pode comer a joaninha. E a mulher, o ser humano, come a galinha. Uma outra cadeia alimentar, onde a planta é o produtor, o pulgão é um consumidor herbívoro, que vai se alimentar da planta, a joaninha é o consumidor carnívoro, que vai se alimentar de outro animal, a galinha, quando a galinha come a joaninha, a galinha também está sendo um consumidor carnívoro, e o ser humano come a galinha, outro consumidor carnívoro. Uma outra cadeia alimentar, vamos lá, digam aí para mim. O gafanhoto pode comer as folhas do milho, né? As folhas da plantinha do milho. Quando a galinha come o gafanhoto e o ser humano come a galinha. Aí uma outra cadeia alimentar. Então, vocês observaram aqui que tem várias cadeias se entrelaçadas, várias cadeias se relacionam. Então, aí nós temos uma teia alimentar, certo? Aí foi uma revisãozinha da aula passada, que nós vimos teia alimentar. Então, aqui tem uma revisão do que nós estudamos. Ó, vamos corrigir primeiro a atividade que eu passei na aula passada. Observe essa imagem aqui do livro de vocês, na página 120. Aqui tem uma imagem que vocês vão observar para poder responder as questões. Esta imagem representa uma teia alimentar. Analise as cadeias alimentares que compõem essa teia e faça as atividades propostas. Responda aqui, ó. Observe a imagem, né? Tem a planta, aí você vê o rato, você vê o gafanhoto, o capim, a serpente, o escorpião, o tatu, né? Agora vamos responder as perguntinhas que está aqui propostas nessa atividade. Responda a letra A. Quem é o produtor nessa teia alimentar?
Quem é o produtor? É a grama, né? Que é o vegetal. Muito bem. Cite 2 consumidores. Pode ser citado como consumidor aqui o gafanhoto, o rato, a serpente, tatu, o escorpião e o gavião. São consumidores. Que grupo de seres vivos não foram representados nessa teia? Quem foi que faltou na teia alimentar? Nós vimos produtores e vimos consumidores. Quem foi que faltou? Os decompositores. Muito bem, que são aqueles seres que ficam no finalzinho da cadeia alimentar, que vai se alimentar dos restos da matéria orgânica morta. Depois que morre, quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Então, eles não estão presentes nessa teia alimentar. Faltaram os decompositores. O item B, vamos lá. Essa teia alimentar é composta de três cadeias alimentares. Complete as cadeias com o nome dos seres vivos que formam cada cadeia abaixo. Cadeia 1, vamos lá. Primeiro tem a grama. Depois, a grama serve de alimento para o roedor. E o roedor serve de alimento para a serpente. E a serpente serve de alimento para o gavião. Muito bem. Quem respondeu assim, parabéns. Agora vamos para a cadeia número 2. A grama, que é o consumidor, que é o produtor. O gafanhoto vai se alimentar da grama. Então, a grama serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto serve de alimento para o escorpião. O escorpião serve de alimento para o tatu. E o tatu serve de alimento para o gavião, certo? Então, aí é a segunda cadeia alimentar, dessa teia alimentar. A terceira cadeia, vamos lá. Grama, que é o produtor. O gafanhoto se alimenta da grama. E o tatu se alimenta do gafanhoto. E o gavião do tatu. Então, é a terceira cadeia alimentar, dessa teia alimentar. Corrigido a tarefa, né? Agora, vamos ver o que nós estudamos nesta unidade. Nós vamos concluir esta unidade, né? Nós vimos as relações alimentares, cadeia alimentar, os elementos que compõem a cadeia alimentar. Vamos fazer aqui uma breve revisão e depois vocês vão fazer a atividade de revisão desta unidade, ok? Vamos lá, revendo o que estudamos. Os seres vivos que habitam o mesmo ambiente podem estar relacionados uns aos outros pelas cadeias alimentares. Muito bem. As cadeias alimentares iniciam com os produtores, seres que produzem o próprio alimento, usando a energia solar. Certo? Então, quem são os produtores? São aqueles seres que produzem o próprio alimento usando a energia solar. Certo? Os seres que necessitam alimentar-se de outros seres, como eles são chamados? Consumidores. Certo? Podemos dizer, o que são consumidores? São aqueles seres que necessitam alimentar-se de outros seres vivos. São os consumidores. Cada consumidor representado no esquema da cadeia alimentar do que está antes dele, né? Então, cada consumidor se alimenta do ser que vem antes dele, né? Como você viu aqui, ó. Você viu na cadeia alimentar que o roedor se alimenta da grama e a serpente se alimenta do roedor. Então, o consumidor se alimenta sempre daquele ser que vem antes dele na cadeia alimentar, certo? Os seres decompositores são as bactérias e alguns fungos, que devolvem ao solo os minerais usados pelos produtores, certo? Então, os minerais é devolvido ao solo por meio dos decompositores. Quem são os decompositores? Os fungos e as bactérias, né? Aqueles seres que se alimentam da matéria morta, né? Devolvendo ao solo os minerais usados pelos produtores. As cadeias alimentares representam forma de ocorrer transmissão de energia e de matéria, certo? Então, nas cadeias alimentares representam
formas de ocorrer a transmissão de energia e de matéria. Então, na cadeia alimentar ocorre a transmissão de energia e de matéria de um ser vivo para o outro. As teias alimentares são representações de várias cadeias alimentares que se relacionam. Certo, pessoal? Então, o que são teias alimentares? São várias cadeias alimentares que se relacionam. Muito bem. Agora, vou perguntar para você. A energia do Sol chega aos consumidores pela transmissão de energia que ocorre nas cadeias alimentares. Muito bem. Então, eu tenho aqui teias alimentares, cadeias alimentares, decompositores, consumidores, energia solar, alimento, ambiente e transmissão. Vocês vão escrever, né, esse conjunto de palavras-chave a seguir. Você vai criar um texto coletivo, articulando os conceitos de cada uma delas representadas. Vocês vão criar um texto com essas palavras aí, teias alimentares, cadeias alimentares, decompositores, consumidores, produtores, energia solar, alimento, ambiente e transmissão. Vocês vão usar essas palavras para vocês escreverem um pequeno texto com essas palavras, colocando o conceito de cada uma delas, certo? Então, essa é uma atividade. A outra atividade está no seu livro didático, é uma atividade de revisão da unidade. Vocês vão responder essa atividade da página 122 e 123. Pode responder no seu próprio livro, depois enviar, tirar foto, envia para a tia, corrigir, e eu vou estar lhe avaliando por essa atividade, ok? Eu aguardo a atividade de vocês. Essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um bom final de semana. Um beijo.